Saudações, alunos, tudo jóia? Hoje a gente começa aí, conforme prometido, um curso básico de Excel totalmente gratuito, tá, pessoal? Para quem não me conhece, eu sou o professor Caio, eu dou aulas de engenharia, na área de engenharia civil, tá? Basicamente, o que a gente tem para falar hoje é muito sobre da importância do Excel com relação à nossa profissão, né? Tanto os engenheiros, contadores, a maioria das profissões que trabalha com números aí, o Excel é uma excelente ferramenta para a tratativa desses números, né? E hoje a gente já começa falando um pouquinho da história do Excel, né? O Excel, ele basicamente é uma ferramenta muito nova, né? Vocês vão notar, na verdade, é, é, ela é uma ferramenta que foi criada pela Microsoft desde 1987. Ela já rodava nos Macintoshes desde 1985. Então, basicamente, é uma ferramenta que tem já algum tempinho sendo desenvolvida, né? Muitas pessoas me perguntam assim, professor, mas tem um monte de ferramenta hoje para fazer gestão e por que o senhor prefere usar o Excel? Por exemplo, o Microsoft Project, né? Por que você gosta de usar o Excel? Porque eu entendo que o Excel ele é uma ferramenta de desenvolvimento. Então você desenvolve o controle da maneira que você quer enxergar as coisas. Enquanto que o Project ele te limita às funções do software, né? Então, por exemplo, para você criar um painel de bordo, por exemplo, eu vou mostrar aqui para vocês alguns exemplos de planilha que eu criei para controlar obras, mas para você criar um painel de bordo no Project, você vai simplesmente usar a interface que ele te dá, você não tem como desenvolver uma interface nova, né? Enquanto que no Excel, ele te dá N possibilidades, além de você desenvolver a interface que você quiser, ainda você pode trabalhar com programação em VBA, por exemplo, né? Para criar funções, enfim, rotinas e tudo mais. Então o Excel ele é bom por causa disso. Para quem gosta de desenvolver a ferramenta para trabalhar especificamente para aquela coisa, o Excel é perfeito. Quem não quer utilizar uma ferramenta criada por uma outra pessoa e tudo mais, aí vai ficar limitado àquilo que a ferramenta possa trazer como resultado para vocês, tá? Então, basicamente é isso. Falando um pouquinho do que é a ferramenta Excel, né? O Excel trabalha basicamente em um modelo matricial, representado por linhas e colunas, né? Então, assim, as linhas são representadas pelos números e as colunas pelas letras. O encontro de linha e coluna é denominado célula, tá, pessoal? Então, toda vez que a gente for trabalhar com o Excel, a gente vai sempre trabalhar com duas referências, né? Então, para a gente saber o posicionamento onde a gente quer buscar informação ou colocar a informação, né? Então, o Excel ele trata as informações desta forma. Então, é como se fosse um jogo de batalha naval. Para quem já jogou batalha naval, isso aqui é como se fosse um jogo de batalha naval. Então, por exemplo, aqui que está em amarelo, né? Isso aqui que está em amarelo, a gente chama ela de célula, né? Que é um elemento só, né? Aqui na letra A, se a gente pegar de mamanda caducando aqui do 1 até o número de linhas que for necessário, a gente chama de coluna. E aqui, onde estão os números, a gente chama de linha, tá, pessoal? Então, toda vez que a gente tiver nas aulas daqui para frente algumas referências, a gente vai falar sobre na célula 1, na célula 2, na célula B3, na célula C5, tá? Que depois a gente vai aprender uma maneira mais fácil de tratar isso aí. Mas hoje o que eu queria dizer para vocês, sim, o Excel basicamente é uma ferramenta que trabalha com modelo matricial, linha e coluna, X e Y para a pessoa da engenharia. E eu trouxe aqui para vocês também alguns exemplos daquilo que se pode fazer com o Excel, né? Dependendo do teu nível de Excel, e olha pessoal, disso aqui que eu vou mostrar para vocês, eu não trabalhei em momento algum programação VBA, tá? Eu hoje trabalho um pouco com programação VBA, não sou expert em programação VBA, já fiz algumas coisas,
Mas tudo isso que eu vou mostrar para vocês aqui é com Excel básico que eu vou tentar passar para vocês. Eu costumo dizer assim que o grande problema de quem vai trabalhar com Excel não é saber as funções da ferramenta Excel, e sim onde ele quer chegar. E isso aí é difícil da gente ensinar, tá? Mas as funções num âmbito assim de que vocês possam trabalhar bem até, eu devo de fazer os vídeos aqui função por função para ser o mais rápido possível. Para quem tem dúvida de uma função ou outra, não tem que assistir o vídeo inteiro de todas as funções aí, tá bom? E aí fica mais fácil de vocês aprenderem. Deixa eu só mostrar aqui então para vocês, vou voltar aqui, alguns exemplos de que eu usei para controlar obras. Então aqui, pessoal, para que vocês entendam, isso aqui é uma planilha que eu montei no escopo de prédios, tá? Então, vários prédios, pequenas torres de 4 apartamentos, térreo mais 3 andares na época, né? E daí a gente elaborou esse controle aqui de forma que você consiga identificar possíveis problemas na obra, né? Para quem está acostumado a trabalhar com gestão de projetos, aqui é o ciclo PDCA purinho. Todo dia preenchendo isso aqui, trazendo, processando as informações para que você tenha condições de saber onde estão os furos e problemas da tua obra. Então assim, ó, só para vocês tentarem entender aí, aqui é só um exemplo, tá, pessoal? Eu tenho aqui a relação de condomínio, torre, apartamento, pavimento, depende do que você vai ter. Às vezes pode ser, isso aqui pode ser trabalhado até vou mostrar para vocês em casas populares, obras em série, você consegue fazer tudo isso aqui. Então eu tenho aqui algumas atividades que são todas as atividades relacionadas que eu quero controlar, né? Então tem desde terraplenagem, rede de água, esgoto, energia, pavimentação, até o próprio, nesse caso eram prédios feitos com fundação tipo radier, mas aqui podia ser uma outra fundação, paredes, prumadas, telhado, esquadrias, enfim, e assim sucessivamente. Que apenas, pessoal, com 3 informações eu consigo controlar muitas coisas aqui. Então, por exemplo, é lógico que está uma data muito antiga aqui, que essa planilha que eu desenvolvi há muito tempo atrás, e eu desenvolvi ela como exemplo. Então aqui, se o início da terraplenagem do condomínio 6, a torre A, o apartamento 104, que daí no caso de terraplenagem a gente coloca todos os apartamentos com a mesma informação, mas aqui só por se tratar de um exemplo eu deixei só em uma linha. A gente põe início e fim da atividade, ele já te dá a quantidade de dias, já compara com a tua meta, né? Se está acima da tua meta, então a tua meta são 2 dias por apartamento. Neste caso da terraplenagem, como simulação, tá, pessoal? Isso aqui vocês não levam em consideração aí, cada caso é um caso, tá? Então são 2 dias por apartamento. Se esse cara aqui, que eu tinha cadastrado ele como um colaborador, né? Foi ele que fez a terraplenagem, ele demorou 4 dias, né? E daí aqui ele já me pinta em vermelho, dizendo assim, olha, você está usando mais que 2 dias. Vamos pôr um exemplo aqui. Se eu tivesse colocando aqui, por exemplo, dia 7, ele mudaria para 2 dias, né? Que trabalha um dia inteiro do dia 6 e um dia inteiro do dia 7, né? O Excel enxerga dessa forma. E daí ele deixa branco aqui, dizendo que você cumpriu a meta. Enfim, você consegue controlar muitas coisas. Tá? Então só queria demonstrar uma maneira de controlar. Vocês imaginam assim, ó, na sequência, aqui eu fiz algumas planilhas, né? Então, cadastro de colaborador, que a gente cadastra todos os colaboradores, e daí você consegue gerar medição também, tá? Aqui você tem sequência de serviços, quais são os serviços, quais são as metas de dias por apartamento. Aí tem a mapa de sequência de serviço, que você vai indicar aqui aquilo que você quer de terraplenagem, rede de água, enfim, qual a fase da obra que você quer, e aqui está a torre do teu apartamento. Aqui nesse caso eu tinha simulado 12 apartamentos por andar e aqui eu estou no primeiro andar, né? Então, como eu coloquei lá 2 dias, aqui você note que você consegue ter um painel de bordo dizendo assim, ó,
O Caio, engenheiro, ele fez em 2 dias, mas o Caio 2, engenheiro lá, não cumpriu a meta. Aí você consegue o que com isso? Você consegue identificar colaboradores ou possíveis problemas de relacionamento entre mestre e colaborador, né? Que não leva material na obra porque não é o cara que ele gosta, ou até mesmo que o colaborador não está atingindo a meta que você quer, que você estipulou. E essa meta, pessoal, em geral, ela é estabelecida de acordo com o orçamento, né? Você tem um valor para gastar e o cara não pode demorar mais que 2 dias nessa atividade. Se ele demorar mais que 2 dias nessa atividade, é possível que você esteja tomando algum prejuízo na obra, tá? A não ser que você tenha uma folga orçamentária, tá? Então, ó, só para vocês terem uma ideia do poder que é você trabalhar com Excel. Isso aqui está tudo automatizado, tá, pessoal? Se eu vim aqui colocar um outro apartamento, as informações também, né? Deixa eu colocar aqui. Eu não tenho que pintar nada lá não, tá? Eu venho aqui e automaticamente ele já apareceu aqui, tá? Professor, quanto tempo você demorou para montar uma planilha dessa? Bom, eu como tenho alguma prática, já vinha desenvolvendo essa planilha já há algum tempo, já tinha um boneco, um escopo dela, eu demorei aí em torno de 6 horas para montar uma planilha dessa, tá? Quem tem prática e já sabe mais ou menos onde quer chegar, não é muito difícil de montar uma planilha dessa, tá, pessoal? Olha, aqui, por exemplo, eu consigo gerar as medições dos empreiteiros. Então, por exemplo, eu coloco alguns valores, né, para cada atividade e aí aqui ele já vai me dar quais foram os valores referentes. Deixa eu só entrar aqui para ficar mais fácil para vocês. Deixa eu excluir os valores zero aqui. Fica mais fácil. Aqui, beleza. Bom, então, para esta data, né, de período de medição, que a gente declara em outros campos, eu teria ganho, o Caio 2 fez 2 apartamentos, R$40 aí seria o valor que ele teria que receber de terraplenagem, tá, pessoal? Então, para vocês terem uma ideia. Aqui eu fazia um controle de equipes, né? Aqui não está montado ainda, mas, por exemplo, para fazer uma atividade de paredes, por exemplo, eu colocaria a equipe ideal aqui, né? A quantidade de pessoas aqui. E isso iria me dizer quantas pessoas eu tenho que ter na obra, né? De acordo com a minha expectativa, né? Então aqui embaixo ele colocaria quantas pessoas eu teria que ter na obra para realizar essas atividades dentro do início e fim. Então assim, ó, isso aqui é um exemplo, né? Deixa eu mostrar outros exemplos aqui. Eu tenho aqui, por exemplo, deixa eu ver se é esse aqui. Aqui, esse aqui é um condomínio horizontal, não é vertical, né? É um condomínio horizontal. Se vocês forem analisar aqui, ó, esse aqui é o mapa de bordo dele. O sistema é o mesmo, tá, pessoal? Mas daí a gente muda aqui para cada atividade tem o seu resumo no painel de bordo, né? Então, por exemplo, Fundações Radier, nesta época que eu trouxe a planilha aqui que já foi preenchida numa época passada, até para vocês verem a interação, tudo que está em verde aqui são casas que os radieres estavam prontos, o que está em vermelho nem começou ainda, né? Então, você vê que é um painel de bordo bem legal para vocês utilizarem aí nas obras, né? Faz a gente identificar bastante coisa muito interessante, né? Então, por exemplo, vamos voltar no controle físico aqui. Se aqui é uma sequência natural da tua obra, né? Então você tem lá fundações, parede de concreto, isso aqui é uma sequência natural. Se você pula uma sequência dessas aqui, por exemplo, tivesse no meio do caminho aqui um amarelo ou um branco aqui de textura, e aí
antes de alguma outra atividade predecessora, você começa a identificar que você pode ter um retrabalho na tua obra, né? Então, isso aqui, pessoal, conforme vocês vão desenvolvendo o Excel, vocês vão ter condições de fazer esse tipo de jogada aqui para vocês enxergarem como está acontecendo a tua obra. Eu posso aliar os quantitativos aqui também de resumo, né, de tudo que já está pronto e o que não está, em um insumo de saldo financeiro de acordo com o meu orçamento. Eu posso dizer assim, ó, quanto que eu posso gastar até o final da obra, né? Quanto que eu tenho a gastar. Eu também posso linkar isso ao almoxarifado e dizer assim, olha, eu precisava de 30 torneiras e eu só tenho 20. O que aconteceu? Sumiu as outras 10? Enfim. É muito bacana isso aqui, né? Aqui eu tenho alguns kits de hidráulica que a gente trabalhava na época, né? O que eu já tinha comprado, o que eu não tinha comprado, enfim. As equipes, como eu tinha no outro também, tá? Isso aqui para obras em série. Para a gente não ficar só nessas questões de obras em série, né? Para vocês terem uma visão também de outras obras, eu trouxe uma planilha aqui que a gente usava para redes de esgoto, para controlar redes de esgoto. Nós fizemos aqui na cidade onde eu estou hoje aproximadamente 500 quilômetros de rede de água e esgoto, entre água e esgoto, e eu controlei toda a obra em cima dessa planilha aqui, né? Eu sabia exatamente onde que estava as equipes, o que elas estavam fazendo, qual a produção do dia, sempre no dia depois. Então eu sabia com delay de um dia o que foi feito no dia anterior. Então aqui são modelos de caixinha, convenções, né? Caixa interna de 40, caixa externa, enfim, eu tenho ponto a ponto aqui qual é a metragem da rede, qual que é a profundidade que está a caixinha, qual que é o comprimento entre as duas caixinhas, montante e jusante. Aí tem o tipo de tubulação que foi usada, qual o diâmetro de tubo, né? Quanto que tem de fundo e boca, para se tinha diferença de vala, né, de escavação, e aqui ela era apropriada às escavações naquele trecho, né, o comprimento, a profundidade, se tinha rocha, se não tinha, se era mecanizada, se era manual, já saía automaticamente, né. Se tinha umedecido material para fazer recompactação, isso tudo era apropriado em medição, né. Então eu já usava essa planilha, além de fazer as medições utilizando ela, né? Daí tinha um resumo das medições, do boletim de medição, né? Isso aí é uma outra história, né? Para a gente ver. Eu já tinha também como controlar a obra, eu sabia quem que fez e aonde fez, né? Porque eu sabia que equipe que estava naquele local, naquela quadra, né? Também se foi feito calçada, se não foi feito, se tinha, né? Se tinha corte, tinha que refazer, asfalto também, piso cerâmico, intertravado, enfim, tinha um monte de coisa aqui para ser apropriado. Então a gente monta do jeito que a gente quer. Eu duvido sim que tenha uma ferramenta específica que você possa criar essa variedade de tipos de controle, tá, pessoal? Então, da agora para frente, espero que vocês acompanhem aí as aulas que nós vamos fazer para entender passo a passo. Obviamente vocês não vão sair de imediato já criando controles, né? Mas acho que uma coisa simples demais, por exemplo, é você montar o teu orçamento familiar, né? Você já consegue controlar aí o que você gastou e o que você teve de rentabilidade e renda para poder ver se você não está tomando prejuízo, né? Já é um bom jeito de você começar a trabalhar com Excel, né? Treinando com coisas pessoais. Depois vocês evoluem para coisas maiores, né? Que são obras e tudo mais. Esses controles assim, pessoal, vocês têm que ter uma boa noção de como é que funciona uma obra, aonde você quer chegar, como você quer chegar, para você poder montar uma planilha nesse nível aqui, tá? Então já não é mais só fazer, né? Saber as funções do Excel. Você tem que saber enxergar como que você vai operacionalizar esses dados. Tá bom, pessoal? Espero que vocês tenham gostado aí desse bate-papo, que eu não posso nem chamar de aula, né? Da gente saber para que serve o Excel e para que serve ele para o engenheiro, né? Ter demonstrado algumas coisas aqui que eu elaborei e fiz, e ter incentivado vocês a querer aprender Excel aí, já que vocês vão ter essa oportunidade de eu disponibilizar
a grande maioria das coisas, né, gratuitamente. É possível que a parte básica do Excel ele seja totalmente gratuito, tá, pessoal? Então, tem bastante aulinha para a gente fazer e vocês aprenderem aí. E para quem já é aluno meu aí que estiver aprendendo aí, eu estou à disposição aí na faculdade para poder tirar eventuais dúvidas aí ou até mesmo nos comentários. Espero que vocês tenham gostado desse bate-papo. Se gostarem, clique no joinha aí. Se ainda não inscreveram no canal, daqui para frente a gente vai ter bastante aulinha aí de Excel, tá? Se inscrevam e não deixe de clicar no sininho aí para poder receber as notificações de novos vídeos. Muito obrigado, um abraço e até logo.